Boa tarde, queridos e amados irmãos. Nessa semana nós estamos estudando no tema Um por Todos, Todos por Um. Nós já vimos que o Senhor nos uniu num só corpo, nos chamou das trevas para a luz, da incredulidade para a fé, do mundo para a igreja. E devemos viver então por esse Senhor que é por todos, que luta por todos e que está em todos. Hoje nós vamos ver no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 11, uma das orientações que Deus nos dá de como devemos cuidar e viver uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, 11 diz assim: Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Essa palavra aconselhai-vos, ela também pode ser traduzida por encorajar e animar. Encorajamento e ânimo. Encorajai e animai uns aos outros. Queridos, nós sabemos que a vida cristã é uma luta diária e uma luta difícil. O cristão vive debaixo de muita pressão. Nós todos os dias temos grandes desafios. Nós temos que lutar pelo nosso sustento, nós temos que pagar as nossas contas, nós temos que cuidar e amar a nossa família, temos que cuidar dela, supri-la em amor, suprir a esposa, os filhos de amor, de atenção, de carinho. Então são muitas as responsabilidades, são muitas as questões que nós tratamos todos os dias. E tudo isso deve ser feito de uma forma que honre e glorifique o nome do Senhor. De uma forma que Deus seja glorificado na nossa vida, no nosso viver diário, dos nossos afazeres mais simples. Como nós podemos então, irmãos, viver isso? Como um cristão pode fazer tudo isso sabendo que ele também tem três inimigos muito difíceis? Nós temos o diabo, que é inimigo da nossa alma e tenta a todo momento, a todo instante, fazer com que esses desafios da nossa vida sejam ampliados e nós tenhamos muitas dificuldades e muitos problemas. Ele é inimigo da nossa alma e ele tenta nos destruir. Nós temos um mundo com todo um sistema corrupto, pecador, degenerado, longe de Deus. E esse mundo nos cerca com uma série de coisas, o que torna a nossa vida também mais difícil. E nós temos a nossa própria carne. Nós temos as nossas inclinações pecaminosas, um coração que desobedece a Deus, um coração que está pronto a desobedecer os mandamentos do Senhor. Como então viver? Nós temos momentos que, às vezes, irmãos, nos fazem sentir desanimados. Quando aparece um problema maior de saúde e nós ficamos ali perdidos, somos pegos de surpresa com uma questão de saúde que nós não esperávamos, uma questão financeira que de repente se abate sobre nós, às vezes um acidente de trânsito, você bate o carro e fica com uma conta alta para pagar, às vezes você até mesmo perde o emprego. E essas lutas e essas dores, irmãos, são vividas por todos nós porque somos humanos. Estamos na igreja, mas somos uma comunidade ainda de pecadores, pecadores regenerados, mas ainda pecadores. E o desânimo pode sim atingir o nosso coração. E o desânimo é algo que atinge não só o coração, atinge a mente e atinge às vezes a alma. E a Bíblia diz que nós somos então um só corpo. E como um só corpo, irmãos, nós devemos nos ajudar, nós devemos nos animar e nos encorajar mutuamente. Esse é o papel de cada cristão. Esse é o papel de cada membro da comunidade cristã, de cada parte do corpo de Cristo. Estar atento à necessidade dos outros, estar atento ao que o irmão está passando na sua vida. E mesmo com os nossos problemas e com as nossas dificuldades, devemos buscar no Senhor capacidade
para animar e para encorajar. Nós não podemos absolutamente, irmãos, ser tímidos nesse sentido. Eu não sei falar, eu não sei como abordar. Você sabe orar. Você sabe dizer palavras, sim, de ânimo. Busque-as no Senhor. Busque-as na palavra, busque-as na verdade. Busque-as naquilo que é realidade e socorra seu irmão. Mande uma mensagem, vá até a casa dele, visite o seu irmão e sustente-o, e anime-o, e encoraje-o de acordo com a palavra que Deus nos dá, de acordo com as instruções que Deus nos dá. Paulo insta os irmãos de Tessalônica a que se animassem e se ajudassem mutuamente. Ele está falando aqui sobre a volta de Cristo, sobre todas as dificuldades que o crente enfrenta na vida, mas sobre também o sentido de prontidão que ele tem que ter. O Senhor está à porta, estejamos prontos, vigilantes, não durmamos, não cochilemos, o Senhor vai voltar. E essa deve ser a nossa esperança, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos, com todos os problemas que nos são comuns, nós vivemos pela expectativa da volta de Cristo. Por isso, então, o autor de Provérbios também deixa a nós uma série de orientações. Vários versículos em Provérbios nos mostram como nós devemos cuidar, animar e zelar uns pelos outros. Provérbios capítulo 12 e o versículo 25, assim diz: a ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. A ansiedade tem sido um problema seríssimo, irmãos, na vida dos crentes. Às vezes por falta de confiança em Deus, às vezes por causa desse desânimo que abate o coração, as pessoas tornam-se ansiosas. E ansiosas, elas não conseguem ouvir, elas não conseguem descansar no Senhor. Mas um coração ansioso, ele pode ser transformado por uma palavra boa. Esse coração pode ser animado, ele pode se alegrar por uma palavra boa, vinda da boca de um cristão. Palavra de Deus que sai da boca de um cristão. Provérbios capítulo 16 e o versículo 24. O que nos diz Provérbios 16 e 24? Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Então, essas palavras suaves, irmãos, palavras tiradas da própria Escritura, são como um favo de mel, uma doçura para a alma e saúde para o corpo daquele que está abatido. Então, Deus nos manda fazer isso, animar e sustentar uns aos outros, usando a palavra do Senhor para consolo. Ainda Provérbios capítulo 17 e o versículo 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece até mesmo os ossos. Então, animando uns aos outros, encorajando uns aos outros, nós teremos um coração alegre. E um coração alegre, ele é um bom remédio. E Deus nos dá também a sua alegria para que nós possamos socorrer uns aos outros. Ainda Provérbios capítulo 25 e o versículo 11. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Então, queridos, como um adorno, um enfeite que encanta a visão, assim é a palavra dita na hora certa. Nós devemos, queridos, buscar, encorajar e animar uns aos outros. Se na nossa vida está tudo bem, pelo menos momentaneamente, se não há grandes problemas, nós temos aí uma grande oportunidade de socorrer aqueles que estão abatidos, aqueles que estão aflitos. E muitas vezes, quando nós também estamos enfrentando problemas, nós ainda podemos sim socorrer e ajudar uns aos outros, animar e encorajar o coração daquele que está abatido, daquele que está ansioso. Esse é um privilégio que Deus dá a cada cristão
de ser bênção na vida do outro. Anime e encoraje os seus irmãos.